Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. O ponto de vista de hoje está vivendo um clima de aniversário. Tudo porque ele está completando 7 anos de existência. Uma trajetória longa de muita dedicação, comprometimento, responsabilidade e muito foco. Trazendo para você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, razão maior desse sucesso, entrevistas interessantes sobre diversos temas atuais, que são pertinentes ao nosso dia a dia. Aproveito para agradecer a todos os nossos patrocinadores, aos entrevistados e especialmente a você, que faz com que o Ponto de Vista seja vice-líder desse horário. O que deixa a mim e a toda a minha equipe muito honrados, lisonjeados e felizes, com a certeza de que estamos cumprindo o nosso objetivo de fazer um jornalismo sério e isento. E nesse programa festivo de hoje, vamos brindar juntos com uma entrevista especial, muito quente, sobre um assunto atualíssimo, que vai fazer você ficar vidrado na televisão e que certamente vai dar muito o que falar. Pois é com muita satisfação que eu recebo nesse programa de aniversário, mais uma vez, o vice-governador do Rio Grande do Norte, ex-deputado Fábio Dantas, possível candidato a governador do estado no pleito deste ano. Político dos mais competentes da sua geração, ele vai nos falar sobre o atual momento político do estado, sobre o que está acontecendo nos bastidores e sobre as perspectivas da sua possível candidatura. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço especial a todas as mulheres potiguares pela recente passagem do Dia Internacional da Mulher. E quero representar todas vocês, através da minha mulher Soraya, das minhas filhas Bruna, Luísa, Sofia, Ana Cláudia e Ana Elisa. Meu caro vice-governador Fábio Dantas, uma alegria imensa receber você nesse programa especialíssimo de aniversário. Para marcar 7 anos de programa, tinha que ter uma entrevista especial. E como eu admiro imensamente o seu trabalho, desde o tempo que fomos colegas deputados na Assembleia e acompanhando toda a sua trajetória, é uma satisfação poder conversar com você. Quero agradecer porque você aceitou o convite, deixou uma série de atividades que você tinha e veio para cá para conversar comigo e, mais do que isso, para conversar com o nosso telespectador. Muito obrigado, Fábio Dantas, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, obrigado aos telespectadores do Ponto de Vista, obrigado, Nelson, por ter me convidado num programa tão especial, completando 7 anos, né? A gente fica lisonjeado com um convite tão importante. Vice-governador Fábio, você foi deputado estadual, depois se tornou vice-governador. Como é que foi essa trajetória? Olha, eu exerci um mandato de deputado estadual, na época fui eleito na oposição ao governo anterior, o governo Rosalba Ciarline, e exerci um mandato muito aguerrido, muito forte, muito valente, e principalmente discutindo dentro da Assembleia Legislativa os problemas do Rio Grande do Norte, de uma forma e num contexto que fosse produzir algo de positivo para a nossa sociedade. E o convite de vice-governador foi uma consequência do processo eleitoral de 2014, quando foi produzida toda aquela armação de chapa que produziu o famoso acordão e que terminou sendo derrotado nas urnas e que terminou por nos dar aquela vitória tão bonita em 2014. Me diga uma coisa, Fábio, política é arte, é vocação ou é aritmética? Para mim, política é o único instrumento que nós temos para transformar a sociedade. Muitas pessoas hoje estão vendo a política como um ato pejorativo. Eu vejo a política como algo positivo, que nós temos que acreditar e continuar transformando a vida das pessoas, e só a democracia, só a política
vai fazer as coisas mudarem, porque é a única forma em que as pessoas são iguais. No dia em que as pessoas escolhem os seus governantes, é a única hora que o agricultor, o ACG e o presidente da República têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo valor na hora que vão nas urnas. E o valor principal é saber que a decisão deles transforma a sociedade. Às vezes se erra, às vezes se acerta, mas sempre dando ao povo o poder de escolher os seus destinos. E eu acho que o destino que a sociedade faz a cada eleição, ela renova a esperança das pessoas. E renovando a esperança, há mais cobrança. Eu tenho certeza que com as redes sociais, com o mundo interativo que nós temos hoje, certamente para o político a prestação de contas dele vai ser sempre muito mais forte. Eu acho que política, para mim, é o único instrumento de transformação da sociedade em todos os campos, na ciência, no conhecimento, em proporcionar uma qualidade de vida melhor às pessoas. Agora, numa eleição, para uma eleição, o planejamento é fundamental? Olha, eleição, na verdade, ela começa por emoção, né? Ela é coração do começo ao fim. Mas, logicamente, ninguém pode fazer uma eleição sem haver um planejamento. Você tem que planejar os passos que você vai fazer durante um processo eleitoral. E eu acho que cada passo tem que ser medido com o que a sociedade pensa. Não adianta fazer um planejamento em grandes estruturas, até porque hoje o processo eleitoral ele mudou muito. Mas eu acredito que o principal planejamento é você saber que os passos seguintes que você vai tomar obedecem o que a sociedade pensa. Não adianta você querer construir, por exemplo, uma grande coligação com forças políticas antagônicas e que a população não aceita e pensar que a população vai aceitar. Isso é um exemplo. Existem vários outros exemplos, como você poder participar do processo eleitoral sabendo que as pessoas acreditam e dão credibilidade ao seu pensamento e ao pensamento dos outros que comungam junto com você daquele momento. A política do Rio Grande do Norte já começou a esquentar? Ela estava até parada, né? Eu acho que eu botei um pouquinho de tempero nela para ver se a população também participa desse processo, porque muitas vezes o cidadão fica de forma separada do processo. Isso é muito ruim, porque quando a gente tem a população envolvida no evento, a gente tem que seguir o caminho que as urnas e que as pessoas falam. Eu acho que minha pré-candidatura botou um pouquinho de tempero aí nesse processo. E como é que ficou, como é que está hoje a sua ligação com o governador Robson, principalmente depois de você se lançar candidato a governador no pleito desse ano? Olha, eu sempre cumpri meu papel de vice-governador, do qual eu fui eleito, de forma institucional e defendendo o Rio Grande do Norte. Então, eu não tenho nenhum relacionamento político com o governador mais, nós distanciamos, se desligamos, mas não quer dizer que dessa forma eu vou parar de trabalhar pelo nosso Estado, vou continuar trabalhando. Mas com relação ao governador, os passos que me fizeram tomar essa decisão já estavam muito bem amadurecidos e eu já sabia muito bem que tinha que fazer aquilo ali, porque durante o período em que estivemos aliados politicamente, eu dei o sangue, o suor e as lágrimas muitas vezes para tentar fazer e ajudar o Estado a melhorar e tentar que quem governasse conduzisse o Estado da melhor maneira possível. Infelizmente, não foi isso que a sociedade viu e eu não poderia querer deixar de ouvir as vozes das pessoas nas ruas, da classe política, dos cidadãos, dos empreendedores que pedem que acabe essa continuidade desse governo que já encerrou. Nesse episódio desse rompimento, houve alguma coisa assemelhada àquilo que ficou famoso como uma frase dita pelo atual prefeito, que era prefeito na época, se dirigindo à vice, que era Micala, vice é vice? Olha, vice é vice em qualquer lugar do mundo. E no Rio Grande do Norte, por exemplo, se você olhar qualquer cidade do interior, qualquer estado, o vice tem que se portar como deve ser o vice. E eu tenho a certeza que eu me portei da forma correta em exercer o mandato de vice. Eu fui eleito para ser vice-governador, eu não fui eleito para ser governador. Quando a gente é eleito para vice-governador, a gente tem uma expectativa de mandato. A gente tem a substituição do mandato do governador nas formas em que a lei permite. No Estado é regulado pelo artigo 59 da Constituição. Eu tenho a certeza que cumpri na plenitude. Eu assumi durante 47 dias, 5 vezes,
e em dias úteis algo aproximado de 25 dias. Em todos eles eu tomei decisões que eu acho que eram importantes para o Estado e que eu tenho certeza que poderiam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas não sou eu que decido no resto do tempo, e eu tenho certeza que a população que hoje rejeita a administração é fruto exatamente disso. E eu atribuo o principal problema do Estado à falta de uma gestão fiscal, de um controle dos gastos públicos, porque aí o cidadão pergunta, o que é que isso tem a ver com a minha vida? A saúde, a segurança, a educação, elas não vão melhorar se a gente não fizer o Estado ter uma oxigenação financeira para poder trabalhar. E há anos e anos, e são sucessivos erros, vem desde as décadas passadas em que você vai governar esperando que o Estado, mesmo não fazendo o dever de casa, receba uma esmola do governo federal, é coisa que eu não acredito que vai, e no momento atual se torna muito mais difícil. Então, a gestão eficiente vai produzir resultados que melhorem a sua vida, a vida dos cidadãos. Fábio, houve o rompimento do seu partido, até então, o PCdoB, com o governador. Você falou há pouco que essa ideia de ser protagonista já estava sendo amadurecida há algum tempo, em virtude do que você percebeu que vinha do clamor das ruas. Você já saiu do PCdoB e como é que fica seu partido com relação ao governador? E ainda, dentro dessa mesma pergunta, uma outra. Você já escolheu o seu novo partido? O PCdoB é um partido do qual eu me filiei e que eu aprendi a admirar, principalmente as pessoas que aqui no Estado comandam o partido e que têm um trabalho profundo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, tanto não só no Estado, mas o pensamento a nível nacional, o que mostra que eles são muito valentes nessa luta e acreditam mesmo. E lá só deixei amigos, graças a Deus. Eu estou migrando, ainda não saí, devo sair na próxima semana, vou me filiar ao PSB, inclusive já vou fazer até o convite aos cidadãos que estão, os telespectadores, vou fazer esse evento no dia 17, vamos fazer no dia 17 lá no América Futebol Clube, às 10 horas da manhã. Mas pode ir americano e pode ir abecedista também, alecrinense, sem problema algum. Sem problema nenhum. Sem problema algum. Com relação ao tempo em que a gente foi amadurecendo, há muito tempo que o governo perdeu o foco. O governo iniciou a gestão dizendo que ia fazer um governo técnico. E o que a gente viu a partir de um certo tempo foi... eu não sou nem contra você fazer um governo misto entre a política e a técnica, porque o cidadão que às vezes é técnico, ele não tem o lado humano de construir uma gestão. Então eu acho que fazer bem a mistura entre o técnico e o político dimensiona muitas vezes a necessidade melhor de conduzir a vida do cidadão. Mas o governo não é a questão política, ele perdeu o foco, perdeu o principal que a gestão pública tem que oferecer à população, que é resultado. A população não quer um governo que governe para promover pessoalmente os seus governantes. O governo quer um governo de verdade, um governo que não apareça no marketing como uma coisa bonita e quando a gente chega nas ruas não se reflete na vida das pessoas. O governo é para servir a população, exatamente. As pessoas. Já imaginou você fazer uma propaganda de construção de hospitais e você chega no hospital que já existe e não tem médico, não tem remédio. Quando tem remédio, não tem médico. Quando tem os dois, não tem atendimento, o equipamento está quebrado. As pessoas querem o básico. Eu acho que o maior outdoor do governo é você entrar nos corredores do Valfredo do Gugel, o outdoor negativo. Os pacientes sofrendo nas filas. É isso que eu não posso compactuar com esse tipo de coisa. E isso só acontece porque o governo perdeu o controle financeiro do Estado e a partir daí os problemas foram se avolumando. E quando tentou consertar já era tarde demais, já foi em pleno ano eleitoral. Eu não acredito nem que tentou consertar, mas tentou maquiar para tentar chegar na eleição. E o que me fez realmente fazer o desligamento foi a intenção do governador continuar candidato e ser candidato à reeleição, e é tudo o que as pesquisas de opinião pública refletem na população. Perfeito. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Acreditamos no valor da sua liberdade, porque sabemos o quanto é bom escolher fazer o que quiser. Por isso, fazemos juntos por sua liberdade. De fazer uma viagem, de deixar as contas no verde, ou até mesmo de ter um tempo só para você. Aqui te ajudamos com o crédito que você precisa para ser livre, de um jeito mais próximo e colaborativo.
com prazos e taxas justas. Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece outros serviços como geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promater. E nós voltamos à nossa entrevista com o vice-governador Fábio Dantas. Fábio, uma coisinha que eu queria que você esclarecesse melhor, porque ficou meio assim no final do primeiro bloco. As pesquisas recentes, só para você explicar melhor, elas são favoráveis ao atual governador Robson ou não? Não ficou muito claro para mim. Não. O governo tem hoje mais de 80% de desaprovação à sua gestão e agora eu acredito que vai aumentar esse percentual, tendo em vista que o governo parou agora de tentar fazer algo pelo Estado e agora só está trabalhando duas coisas, marketing e fisiologismo político. E principalmente cooptação de lideranças para que participem do seu projeto eleitoral e não de governo. Alguns dizem que se ele colocar o funcionalismo em dia, ele entra numa campanha com mais de 20% de possibilidades. Você acredita nesse tipo de especulação? Olha, eu acredito que para construir um cenário financeiro favorável, o Estado vai precisar maquiar alguma coisa, porque o orçamento desse ano tem um déficit de 2 bilhões até o final do ano. E sem um dinheiro extra não vai conseguir resolver esse problema, porque não resolveu nos outros 3 anos. Então é uma situação... Isso aí chama-se aquela velha, no jargão do interior, é enganação mesmo, né? Então não vai botar a folha em dia nos próximos meses, especialmente porque a partir de junho começa uma queda profunda de arrecadação. A única forma de fazer isso é se conseguir captar dinheiro lá fora, porque não fez o dever de casa. Os servidores sofrem, porque o governo, desde o início, não fez nada na sua gestão que pudesse mudar o que já era inevitável. E que já era do conhecimento. Exato. Todo mundo sabia das dificuldades. Não era nem inevitável, né? Era calculado, sabia que ia acontecer e não fez nada para evitar. Então tornou aquilo que era previsível inevitável. E com relação à segurança, já que você abordou agora exatamente, foi noticiado esse valor exorbitante para a publicidade, e houve contrapartida para a segurança pública, que é um grande problema hoje ao lado da saúde? Olha, a segurança pública ela tem um custeio mensal em torno de 1,5 milhão, a média mensal é 1,5 milhão. As outras ações, por exemplo, Café da Manhã e outros, gastam 6 milhões do Fundo da Pobreza. Acho que devia investir sim nesses programas, mas exatamente onde tivesse mais população carente. Foi dado aí e colocado de forma com critério político. E isso sempre atrapalha e o benefício às pessoas que mais necessitam. E isso devia ficar em 50% desse dinheiro já era suficiente para manter esses programas. E os outros 50% serviriam à saúde, à segurança, que teria em torno de o dobro do que tem hoje de investir no seu funcionamento, que é o custeio mensal.
Então não houve. O estado do Rio Grande do Norte hoje, ele está na escala dos que menos gastam com segurança. Ele gasta entre R$200 e R$300 per capita, isso incluído aí a folha de pagamento. E ele no último ano, é o segundo estado que caiu o gasto público, o investimento público em segurança pública. Então Rio de Janeiro em primeiro, Rio Grande do Norte em segundo. Foram os estados que menos investiram em segurança pública no ano de 2017. Então o que é que tem isso? Isso é uma mudança de foco, porque na campanha era o governo da segurança. Agora é o governo que não investiu em segurança, por isso produziu mais insegurança ainda. Mas eu queria voltar agora para o campo da política. Você vai para o PSB, está tudo certo, e você tem conversado com um bocado de gente. Como é que tem sido suas últimas conversas com o prefeito Carlos Eduardo, que está aí formando um chapão? Carlos Eduardo, candidato a governador, Zé Agripino e Garibaldi Filho, candidatos ao Senado. Como é que tem sido as conversas com o prefeito? Não, a conversa que eu tive com o prefeito foi muito cordial. Eu atravessei a Assembleia, que eu estava lá numa solenidade, e visitei o prefeito. Bater um papo sobre os problemas que são convergíveis, né, na questão estadual e municipal. E também, conversa política foi muito pouca, mas eu ainda tive a oportunidade de convidá-lo, inclusive, para o meu ato de filiação, o prefeito Carlos Eduardo, e todos os cidadãos já retornam ainda o convite novamente para o dia 17. O que você acha desse acordão? Isso lembra, poderia ter alguma parecença, como diz o pessoal lá do interior, com o acordão de 2014? Olha, todo acordão já nasce com um problema, principalmente na nossa geração, que hoje é muito rápida a informação. Então, eu acho que é muito infeliz a produção disso aí. Mas quem compõe uma chapa política, no caso dos três que foi citado anteriormente, eles devem saber, devem fazer pesquisas, devem ver qual é a necessidade que eles devem mostrar o projeto de governo à população. Eu discordo, não acredito em acordão, e a partir daí vou conduzir a nossa campanha com base em começar de baixo e nós podermos, na nossa pré-candidatura e na candidatura, mostrar ao povo do Rio Grande do Norte que nós temos a capacidade e a certeza que vamos construir um Estado que dê resultado à população e que, principalmente, coloque essa locomotiva nos trilhos, porque atualmente ele está como aquele trem desgovernado, com um maquinista com uma bomba relógio na mão, pronta a explodir com um tonel de gasolina que vai encerrar o ciclo não só da política, mas da população, prejudicando os serviços públicos. Agora me diga uma coisa, como é que está seu relacionamento com o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira? Ezequiel é um parceiro, fui deputado também com Ezequiel. Ezequiel tem feito um grande trabalho, principalmente no enfoque de dar uma dinâmica melhor na transmissão do Poder Legislativo junto com a sociedade. Inclusive, com isso, vão aumentar as cobranças, o que é salutar na democracia. Eu acredito muito. Agora, voltando àquele tema, Nelson, anterior, é importante que o telespectador saiba que nós temos no Estado hoje um problema que é como se fosse se você fizer um paradoxo com a doença, você pode pegar aí um paciente terminal que tem câncer, ou que não está terminal, mas que tem uma doença muito grave, e aí você quer tratar ele com dipirona. Não vai conseguir. Então você pode até amenizar a dor dele, mas o resultado vem pior depois. Ninguém trata um câncer grave que não seja com um remédio mais amargo, que seja, por exemplo, a quimioterapia, vão cair os cabelos, mas vai curar. Ou não, né? Mas o resultado tem que ser imediato, senão a morte virá. Então, o que eu digo é que nós temos um Estado que não fez o dever de casa e que espera que venha de parceiros, seja lá federais ou mundiais, a salvação para o nosso Rio Grande do Norte. O Estado hoje tem algumas obras em andamento. Nenhuma foi conquistada pela gestão atual. Todas elas vieram com recursos que já eram garantidos do Banco Mundial, que já estavam na conta, e o saneamento que é antigo. Então, assim, o governo quer mostrar uma ação que não existe para a população. Voltando à política, você está focando na parte administrativa, mas eu quero voltar. Nessa sua caminhada, você está se lançando candidato. Você, no PSB, você vai buscar parcerias óbvias. A pergunta é, o PT estaria incluído como uma dessas parcerias possíveis, apesar da senadora Fátima já está também lançando candidato ao governo? Olha, conversar e dialogar os problemas do Estado, a gente vai conversar. Mas eu acho que está muito definido. Fátima é candidata a governador,
pré-candidata a governadora, e os outros atores dessa cena, que deve ser o atual governador, o prefeito de Natal, e nós que vamos construir essa candidatura. E na construção da sua candidatura, você tem pensado quais seriam as personalidades que iriam compor, por exemplo, a chapa para o Senado Federal? Tem muitos nomes, a gente tem dialogado com várias pessoas e tenho certeza que a gente vai construir uma chapa competitiva, mas que atenda os interesses dos cidadãos, principalmente no momento em que a gente vive, que quer dar resultado não só no Estado, mas também no país. E o Senado Federal é a casa do Estado, é aquela casa que tem que dirimir os problemas de um Brasil global, mas que também traz para a nossa província os problemas que nós temos que resolver. Fábio, eu ouvi semana passada um grupo de jornalistas... E as soluções. Soluções. Eu vi um grupo de jornalistas fazendo uma análise exatamente sobre esse quadro, e todos eles reconhecendo o óbvio que é a sua competência. Contudo, teve um deles que falou que, do ponto de vista dele, aquele jornalista, que esse timing da sua candidatura deveria ter acontecido anteriormente. Qual é a sua visão sobre essa observação que eu ouvi de um colega jornalista dizer? Se a gente conversar com qualquer cidadão, ele está preocupado em resolver os problemas do Estado. Ele não está preocupado com quem é o grupo político A, B ou C. Porque a pergunta deveria ser da sociedade, por que só agora? Né? Não é isso? Na verdade, eu não fiz parte do governo loteando cargos, nem tendo estrutura de secretaria. Eu nunca indiquei um secretário. Eu fui convidado a ser secretário da Casa Civil, não aceitei, secretário de Planejamento, não aceitei, secretário da SEJUC, não aceitei. Por quê? Porque eu acho que não se nomeia quem não pode se demitir. E a partir daí eu construí o exercício da vice-governadoria sem barganhar no governo do Estado espaços políticos que pudessem me deixar dependente de não poder dizer a minha voz quando eu não concordava com a gestão. E foi assim durante o mandato inteiro. Em março de 2015, quando iniciou o mandato, várias entrevistas, inclusive na Tribuna do Norte, dia 6 de março, eu já dizia que o problema do Estado do Rio Grande do Norte era a gestão fiscal e que se não fizesse o controle financeiro, o Estado não ia atender às demandas da sociedade. O governo já dizia o inverso, que estava tudo bem e que as coisas iam cair do céu. Então fizeram até um contraponto nessa matéria, dizia quem está certo, o governador ou o vice? Meu caro vice-governador, meu ex-colega deputado, com quem eu tenho uma estima imensa, infelizmente o programa está quase se acabando, é bem curtinho. E o nosso diretor do programa já me mostrou ali algumas vezes, mostrando o cronômetro, e é uma coisa horrível. Mas eu vou ter que lhe fazer uma última pergunta. O sonho do TCE será adiado com a sua candidatura a governador do Estado, né? O TCE não tem mais vaga nem nos próximos, só vai ter vaga nos próximos 7 anos. Então, nesse ano está fora de conjectura. Nós vamos para a eleição. Então vai para a eleição. Vamos para a eleição. Fábio Dantas, eu agradeço imensamente você ter disponibilizado esse tempo, ter saído das suas atribuições para a gente fazer esse programa. Eu tenho certeza que o telespectador gostou imensamente de assistir. Dizer a você que o programa Ponto de Vista continua aberto para você, aberto para eventuais vindas futuras suas. Com certeza, fechando a candidatura, claro que eu vou entrevistar você, como também farei com os demais candidatos a governador. Mas eu quero renovar os agradecimentos e dizer que foi uma satisfação ter você aqui num programa especial de 7 anos de existência, programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Nelson, muito obrigado aos telespectadores do Ponto de Vista, e quero dizer que são esses programas que nos encorajam mais ainda a continuar nessa luta. Beleza. Desejo uma boa sorte para você também. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, renovo os agradecimentos pela sua audiência, que nos dão essa grande alegria de estarmos hoje comemorando 7 anos de programa. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.
Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.